Já tem um tempo, eu tenho sentido vontade de compartilhar com os irmãos a respeito de um tema que é um tema que fala muito comigo. É um tema que me toca muito quando eu ouço a respeito e é um tema do qual eu gosto muito de falar. Porque eu acho que esse tema do qual nós vamos falar é um tema que traz um divisor de águas na vida de um cristão. E nada melhor do que nós falarmos disso agora, porque nós recebemos palavras proféticas como igreja nesse ano de 2024. Recebemos uma palavra no início do ano, na verdade no final do ano passado, de que 2024 seria o ano das portas abertas. Amém? Quem está vendo portas abertas aí? Tá mesmo? De verdade? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem portas abertas aí esse ano para você? A mim teve. Como o pastor disse, até de primeira classe eu viajei agora, irmãos. Não estou me sentindo, eu não estou me aguentando. Mas, além disso, nós também recebemos uma palavra como igreja local de que haveria uma nova estação chegando para nós como igreja. Amém? E esse tema que eu vou falar, ele tem a ver com essa nova estação. E o tema dessa palavra é verdadeiros adoradores. Um novo ambiente para uma nova estação. Você pode repetir? Verdadeiros adoradores. Um novo ambiente para uma nova estação. Antes de eu começar a ministrar, eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero te pedir que a tua presença esteja aqui conosco neste lugar, neste auditório, tocando cada vida que está aqui. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber a palavra do Senhor e colocar em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então nós recebemos palavras proféticas de portas abertas, de uma nova estação. E portas abertas, irmãos, uma porta se abre para você entrar num novo ambiente. Sim ou não? Tempo novo também fala de um ambiente diferente. Para criar esse ambiente, para criar esse novo lugar, esse novo momento, nós precisamos estar atentos ao que Deus quer fazer no nosso meio. Olha para cá. Não se trata de nós. Talvez você pense assim, legal demais, portas abertas, então eu vou ter muita coisa boa na minha vida. Amém. Vai mesmo. Mas nós somos muito individualistas. E nós sempre pensamos em nós. Mas essas palavras proféticas que nós recebemos não têm a ver conosco individualmente. Tem a ver conosco como igreja. Tem a ver com o reino e com o que Deus quer fazer no nosso meio. Quem está me entendendo? Amém, meus irmãos? E nós precisamos estar atentos ao que Deus quer fazer. Preste atenção, a porta aberta é para que Deus faça algo. A nova estação é para que Deus faça algo. E a minha pergunta nessa manhã é, o que Deus quer fazer? Ou o que Deus está procurando? Você sabe, Deus não procura títulos. Ele é Deus. Ele é todo poderoso, onipotente. Todos os títulos que você imaginar já são dele desde a eternidade, desde a fundação dos tempos. Deus não tem princípio, nem fim. Deus também não está procurando talentos. Deus que distribui talentos. Deus também não está procurando fama. Deus não está procurando reconhecimento. Deus não está procurando nem adoração.
ele já é adorado 24 horas no céu. Então o que Deus procura? Quando Deus tira o povo lá do Egito e leva para o deserto, ele usa Moisés para dizer assim, deixa o meu povo ir. Tem uma versão que diz, para que me adore, para que me preste culto. Então Deus, desde o começo, lá na palavra de Deus, Deus está procurando algo. E Jesus, ele encontra com uma mulher, em João capítulo 4. Uma mulher que estava num poço tirando água, meio-dia. E Jesus então tem uma conversa com aquela mulher. Ela percebe que ele é profeta. E no versículo 19, João capítulo 4, versículo 19, abra comigo, por favor. Jesus disse assim, aliás, a mulher disse, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Deus procura, meus irmãos, são verdadeiros adoradores. A verdadeira adoração, ela não está relacionada nem com o lugar, nem com a forma como a gente adora. A verdadeira, quando a mulher samaritana pergunta para Jesus ali, quem está certo? Porque foi essa a pergunta dela. Quem está certo? Os judeus ou os samaritanos? A gente ouve essa pergunta ainda hoje. Quem estão certos? São os espíritas? São os católicos? São os muçulmanos? São os hindus? São os evangélicos? Porque na cabeça das pessoas, a adoração está relacionada com religião, com rituais, com a forma, com o lugar. Mas a adoração não tem a ver com isso. A adoração, ela tem a ver em conhecer quem você adora. Você pode dizer isso? A adoração está relacionada em conhecer quem você adora. E Jesus então responde para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então a primeira coisa que eu quero que você anote, se você está anotando, o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. O que isso significa? Eu gosto muito de olhar o original da palavra. E quando Jesus diz ali em espírito, ele usa uma palavra que é pneuma, que significa ter uma disposição, receber uma influência que preenche e governa a alma de alguém. Uau! Que tremendo isso! Adorar em espírito, meus irmãos, é ser governado pelo Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Adorar em espírito é ter nele a fonte de tudo. No termo original diz que é a fonte eficiente de todo poder, afeição, emoção e desejo. Isso significa que um verdadeiro adorador não é guiado pela alma, pelas emoções. Quem já fez cursão aí? Quem já fez cursão vai se lembrar. No cursão a gente aprende que existe corpo, alma e espírito. A nossa alma é a nossa parte de emoções. E quantos crentes, meus irmãos, são guiados por emoções? Hoje eu estou bem. Hoje eu vou no culto. Hoje eu não estou bem não, vou ficar em casa. É ou não é verdade?
Muitos são assim. Hoje eu não estou sentindo que eu tenho que ir na célula. Hoje eu não estou sentindo que eu tenho que orar. Governado pela alma. Mas o verdadeiro adorador não é governado pela alma. O verdadeiro adorador é guiado pelo Espírito. Ele faz o que tem que fazer e ele obedece à palavra de Deus. Quem pode dizer amém? E Jesus então usa um outro termo. Ele diz em espírito e em verdade. E a palavra verdade no original ela é aletheia, que significa em realidade, de fato. Ou seja, não apenas de aparência. O verdadeiro adorador, meus irmãos, é alguém que tem realidade espiritual. Diga glória a Deus. Não é alguém que parece ser. É alguém que é, de fato, que tem vida de adoração. Que tem prática de adoração. É ter uma vida, ter fruto, ter um coração que se relaciona com Deus de verdade. Jesus disse assim, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Quantas pessoas frequentam cultos e reuniões, mas não conhecem de verdade a Deus? Sabe por que não conhecem? Porque quando vem uma situação difícil, por exemplo, culpa a Deus. Deus é mau. Deus fez isso contra mim. Questiona a Deus. Mostra que não conhece a Deus. Como o filho pródigo, quando ele foge, sai da presença do pai e volta, ele fala, pai, me trata como um empregado. Ele não conhecia o pai. Mas o filho mais velho também não conhecia o pai. Porque ele fala, você nunca me deu nada. Muitas vezes nós nos comportamos assim. E isso mostra que está faltando em nós o conhecimento do Deus a quem adoramos. O nosso Deus é bom. Jeremias 29:11 diz que Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. A Bíblia diz que Ele quer que todos se salvem. A Bíblia diz que Ele amou tanto o mundo que deu Jesus para nos salvar. Posso ouvir um amém? Esse é o nosso Deus, esse é o caráter dele, mas é fácil identificar quem de fato é e quem apenas fala que é. Quando a pessoa abre a boca, a gente sabe. A gente faz uma leitura. Porque quando essa pessoa é apenas religiosa, cheia de regra, cheia de teologia, cheia de títulos, mas ela não tem vida de Deus. Na hora que ela abre a boca, você percebe. Você percebe porque não flui, não sai. Mas o verdadeiro adorador, ele tem de fato uma intimidade com Deus. E quando ele abre a boca, você sabe que aquilo é uma realidade na vida dele. Amém? Segunda pessoa que eu queria mencionar nessa ministração está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 8. Que na verdade, meus irmãos, é a primeira vez que a palavra adoração do original hebraico aparece na Bíblia. Nós, até na nossa Bíblia em português, não traduzimos como adorou. Mas a palavra que nós vamos ler aqui, ela significa adorou. Vamos ler o texto. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Interessante. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, era no maior calor do dia, com Abraão também. Versículo 2, levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse:
Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Aqui no verso 2, quando nós traduzimos aqui em português para prostrou-se em terra, essa palavra no original significa adoração. Segunda coisa que eu queria falar para vocês é que o verdadeiro adorador não deixa a oportunidade passar. Amém, meus irmãos? O verdadeiro adorador sabe identificar o momento. Desde que eu me converti, eu não gosto de matar nenhum culto. Nem oração, nem reunião, nada. Nada. A não ser que eu não possa, ou porque alguma situação de enfermidade, ou algum compromisso que me tira daquele momento, mas eu não gosto de perder nada. Porque eu tenho algo dentro de mim. Vai que naquele culto, Jesus vai aparecer. Vai se manifestar. Vai que naquele culto é o culto que eu iria receber a palavra que eu estava esperando. Vai que naquela reunião de oração vai ver um mover. Eu não posso ficar de fora. O verdadeiro adorador não pode deixar a oportunidade passar. Você pode dizer amém? Ele tem que valorizar o mover espiritual. Ele tem que valorizar a presença de Deus. Todas as vezes que Deus falava com Abraão, ele tinha um padrão de comportamento. Todas as vezes. Deus falava com Abraão, lá desde Gênesis capítulo 12. Deus aparecia para Abraão, e aí Deus falava, Abraão e tal. E aí ele, mas eu não tenho filho. Todas as vezes. Deus aparecia para Abraão e Abraão reclamava, não, porque eu não tenho filho. Porque o meu herdeiro é o Eliezer, meu servo. Toda vez. Mas você sabe que aqui no Gênesis capítulo 18, quando Deus aparece para Abraão, Abraão mudou o comportamento dele. Ele não falou de filho. Quem menciona filho foi o próprio Senhor. Foi Deus que falou de filho com ele. Nós terminamos aqui, depois do versículo 8, ele fala, olha, eu vou vir, daqui a 1 ano, Sara vai ter um filho. Mas ele identificou e valorizou a presença de Deus mais do que coisas que ele queria, mais do que o filho que ele tanto desejava. Quando o Senhor apareceu, ele disse, por favor, não passes de mim, não vá embora, fica. Foi diferente. Ele não reclamou mais, ele não lamentou mais, ele apenas se prostrou diante do Senhor. Vocês entendem isso, irmãos? Ele se prostrou diante do Senhor, correu e pegou tudo que ele tinha. Naquela época, ele morava no deserto, em tendas, estava calor. E ele manda matar um novilho. Você sabe que os beduínos, os que moram no deserto, quando eles matam uma carne, quando eles matam um novilho, na verdade, porque não tinha como conservar a carne, tinha que fazer um banquete. Chamava os vizinhos, chamava todo mundo, distribuía a carne. Porque não tinha como guardar, não tinha geladeira, não tinha como armazenar. Então, mas Abraão valorizou a presença do Senhor a tal ponto que ele mandou matar um novilho tenro, um novilho gordo, para oferecer para o Senhor. E ofereceu ainda coalhada, queijo, que eu valorizo muito também, para mim é uma coisa muito preciosa, como boa mineira que eu sou. E Abraão então oferece o que ele tem de melhor. Ele não reclamou, ele não murmurou, mas ele não deixou passar aquela oportunidade de se entregar ao Senhor, de se prostrar ao Senhor. Sabe o que aconteceu anos mais tarde? Ele entregou o próprio filho. Porque aqui apareceu um coração. Aqui Abraão começou então a ter um comportamento diferente. Aqui Abraão começou a conhecer de fato o Senhor, a tal ponto que ele não teve nem medo de entregar o próprio filho, o filho que ele tanto
desejou, o filho que ele tanto amava, ele entregou aos pés do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, o verdadeiro adorador não é quem fica reclamando, não é quem fica choramingando, lamentando, olhando para o que não tem, olhando para a vida do outro. Não, o verdadeiro adorador é aquele que não deixa a oportunidade passar e que decide dar o seu melhor para o Senhor. Amém? Segunda pessoa que eu gostaria de falar nessa manhã é sobre a vida de Davi. 2 Samuel capítulo 12, versículo 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera. Deixa eu só contextualizar aqui para os irmãos. Davi pecou com a mulher de Urias, ela engravidou. Davi colocou Urias na frente, mandou colocar Urias na frente da batalha para ele morrer e pegou Batseba como sua esposa. Ela grávida. A criança nasceu, o profeta deu uma profecia para Davi e disse que o filho iria morrer. E aí, no versículo 15, olha o que aconteceu. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Terceira coisa que eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que o verdadeiro adorador adora em qualquer circunstância. Você pode dizer isso? O verdadeiro adorador adora em qualquer circunstância. Davi foi um grande exemplo de adoração da Bíblia, da palavra de Deus. Ele foi de fato um homem que adorava o Senhor. Lá quando ele estava de trás das malhadas, lá quando ele estava cuidando das ovelhinhas do seu pai, a Bíblia diz que ele ficava lá tocando harpa, adorando o Senhor, compondo salmos. E ele é tanto um exemplo de adoração que em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de quem? A chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Que chave é essa? Adoração. Davi era um modelo de adoração. Ele entendeu que deveria reproduzir um ambiente do céu na terra, para que Deus fosse introduzido no meio do seu povo. Tanto que quando ele se torna rei, a primeira coisa que ele faz, a primeira grande decisão de Davi ao tomar posse do reino, foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém e estabelecer a adoração 24 horas. Isso está lá em 1 Crônicas. A gente não vai ler agora por causa do tempo. Mas Davi foi alguém que valorizava a presença de Deus em toda e qualquer circunstância.
Quando aconteceu de ter uma praga, Davi pecou novamente, e aí veio uma praga sobre o povo, e ele então vai fazer um sacrifício para Deus, ele vai até a eira de Araúna, que hoje é o lugar lá do Monte do Templo, que é, segundo a tradição, seria o mesmo lugar onde Abraão ofereceu Isaac. Lá naquele lugar, quando Davi chega ali para comprar aquele lugar para oferecer, Araúna fala: não, meu senhor, pode ficar com o terreno. E ele fala: não vou dar ao Senhor uma oferta que não me custe nada. Porque ele sabia quem era Deus. E ele sabia da importância de trazer a presença de Deus. Davi valorizava a Deus e ele sabia que ele tinha que se entregar ao Senhor, mesmo em situações difíceis como essa que nós acabamos de ler. Quando a criança morreu, Davi adorou. Davi se levantou e adorou. Irmãos, não é fácil. Na verdade, eu não consigo nem imaginar. Perda de um filho. E naquele momento, ele levantar e adorar o Senhor. Mas ele fez isso porque o verdadeiro adorador adora em qualquer circunstância. Você pode dizer amém? Eu não sei o que você tem passado ou o que você está passando, meu irmão. Mas sabe, o caminho é você ir para Deus e não se afastar de Deus. Tem muitas pessoas que no momento da dificuldade, elas saem da igreja, elas abandonam a Deus, elas vão para o pecado. Sabe o que isso mostra? Como Jesus disse: vós adorais o que não conheceis. Mostra que essa pessoa não conhecia a Deus, mas Davi conhecia a Deus. Davi sabia o Deus a quem ele servia. Quando teve esse problema lá na eira de Araúna, Deus dá para ele 3 escolhas: cair na mão dos inimigos, eu não lembro agora a segunda, e cai na mão de Deus. E ele fala: dos inimigos eu não quero. Na outra também não quero, que eu não lembro agora qual é. Mas eu fico na mão de Deus. Porque ele conhecia a Deus. Seja o problema que você enfrentar, meu irmão, vá para Deus. Vá para Deus. Qualquer circunstância, é para Deus que você tem que ir. É para Ele que você tem que correr. É na presença dEle que você tem que entrar e adorar. Quarta pessoa que eu queria mencionar essa manhã. Já perdi as contas aqui. É a quarta, né? Segundo a Reis, capítulo 4, versículo 8 a 10. Diz assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Aí, confirmando na palavra de Deus o que o pastor Rubens falou, que as pessoas ricas também têm unção. Isso aqui era uma mulher de Deus, amém? E era rica. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. A quarta pessoa que eu quero mencionar é essa mulher, a sunamita. A Bíblia não diz o nome dela, só fala que é uma mulher de Sunem. O nome dela não era sunamita, tá? Ela era sunamita porque ela era de Sunem. E essa mulher, ela soube criar o ambiente dentro da casa dela. Então, o quarto ponto que eu queria dizer para você é que o verdadeiro adorador, ele cria o ambiente do céu na terra. Você pode repetir isso, por favor? O verdadeiro adorador cria o ambiente do céu na terra. Como criar esse ambiente? Essa mulher aqui, ela reconheceu Eliseu. Ela reconheceu a vida de Deus, que ele era um homem santo de Deus. Porque ela era uma mulher também que conhecia a Deus.
E ela experimentou muitos milagres, meus irmãos. Primeiro grande milagre da vida dela, logo depois disso aqui que a gente leu, desse texto, Eliseu dá uma palavra para ela e ela engravida, ela não podia ter filhos. E ela então tem uma gravidez sobrenatural. Mas lá na frente, muitos anos depois, o filho dela adoece e morre. Inclusive é por isso que nós conhecemos tanto a história dela, porque quando o profeta pergunta para ela, vai tudo bem? Sabe o que ela respondeu? Tudo bem. O filho tinha morrido. E ela responde, tudo bem, vai tudo bem. Uma mulher que tinha uma confissão de acordo com a palavra de Deus. Amém? Essa mulher, ela experimentou milagres. E aí nesse momento que ela fala, vai tudo bem, o filho dela estava morto, Eliseu vai lá, ressuscita o filho dela. Então ela experimentou outro milagre, ela experimentou provisão do Senhor. E tudo começa aqui, nesse quarto que ela constrói em cima na casa dela. A primeira coisa que fala, quarto de cima, é um quarto no andar superior, que tem um sentido de um lugar para se retirar, para se mover. Como criar um ambiente do céu na terra? Primeira coisa, você tem que ter um quarto de cima para o profeta. O seu profeta se chama Espírito Santo. E você tem que ter um ambiente, um lugar, para você se retirar na presença dele. Posso ouvir um amém? Você tem que ter esse lugar, esse momento, esse tempo, que é algo que nós pregamos. Se você perguntar assim, a igreja Orvalho, ela é uma igreja em células? Sim, nós somos uma igreja em células. Qual que é a marca da Orvalho? A Orvalho é discipulado? Sim, nós somos uma igreja com discipulado. Mas a principal característica da nossa pregação, meus irmãos, é vida com Deus. Vida com Deus. Você precisa ter o seu quarto de cima. Você precisa ter o seu lugar secreto. A tenda pessoal. Um lugar para onde você vai entrar e você vai adorar o Senhor. Você e Ele. Pastora, mas a gente não adora aqui no culto? Sim, é muito importante. Deus, Ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Quando a gente se reúne para adorar, se reúne para compartilhar a palavra, se reúne para ter comunhão, Deus está no nosso meio. Jesus disse isso, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então é muito importante a congregação se reunir, mas é muito importante você conhecer o Deus a quem você vai adorar aqui na congregação. E isso você vai conhecer lá no quarto de cima. Lá naquele lugar secreto, naquele momento separado, onde você vai se encontrar, você vai visitar o Senhor. Eu vejo meu esposo dizer que ele, quando vem adorar, ele fala, oh Deus, o Senhor estava me esperando. É assim, Deus está esperando você. Só que para alguns eu acho que Deus está lá cansado de esperar. Que passa dias, dias e dias e dias. E o quarto de cima está até dando teia de aranha, poeira, empoeirado. Porque você não está indo lá. Meu irmão, você precisa ter um tempo com Deus. Você precisa, cristão, adorador, você precisa ter o tempo com Deus. Você não pode ficar dependendo só de quando alguém vai te dar uma palavra e pôr a mão na cabeça e orar por você. Amém? A gente ora uns pelos outros e é muito importante, é poderosa a oração da igreja. Nós temos visto o poder da oração da igreja, mas você precisa orar. Você precisa buscar a Deus. Amém? Segunda coisa que ela põe lá no quarto, ela põe uma cama. Cama fala de descanso, de se inclinar, também é se inclinar. Você precisa descansar na presença de Deus. Não adianta você falar que é um adorador, falar que tem uma vida de adoração, mas você vive angustiado, ansioso, querendo tomar o controle do seu barco. Quem estava lá na conferência de mulheres vai lembrar, a pastora Zanilda deu um exemplo do barco de Jesus, maravilhoso, cruzeiro, né? Daqueles cruzeiros maravilhosos. Eu vi daqueles cruzeiros lá no mar, lá da Grécia, cada cruzeiro maravilhoso, enorme.
Mas o barco nosso é aquele barquinho furado, afundando. E você quer ficar no barco afundando, em vez de você ir para o cruzeiro de Jesus. Você precisa aprender a descansar, a entender que Deus é que governa a sua vida, que Deus é que cuida de você, que Deus que cuida da sua família, que Deus que cuida de suas finanças, que é Deus que provê as coisas para você. Não adianta você ficar aí todo dia quebrando cabeça, angustiado, ansioso. O que eu vou fazer? O que eu vou deixar de fazer? Não, entrega para o Senhor, descansa nele. Põe essa cama lá nesse quarto também. Amém? Terceira coisa que ela põe, a mesa. Olha que coisa maravilhosa. A mesa fala de comunhão, fala do pão, que fala da palavra de Deus. Meu irmão, crente que não lê a Bíblia não é crente, vocês me desculpam. Mas não é crente. Porque ele está crendo em qualquer outra coisa. Qualquer coisa que falar para ele, porque não conhece a palavra de Deus. Você precisa ter comunhão com a palavra. Esse é o pão que nos alimenta, amém? Você precisa da palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa se relacionar com Deus por meio da palavra. Você tem que saber o que está escrito na palavra de Deus. E não ser enganado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que se fala aí na internet. Por que muitos são enganados? Porque não conhecem a Bíblia. Acha que certas coisas estão escritas na Bíblia. Por exemplo, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Está na Bíblia? Não está na Bíblia. Tinha uma, antes do ano 2000, falava muito. Porque a mil passarás, a 2 não chegarás. Falava uma coisa dessa aí, que estava na Bíblia. Nunca teve isso na Bíblia. Tantas coisas, tantas mentiras que às vezes nós somos enganados, deixamos entrar no nosso coração. Porque não conhecemos a palavra. Como eu disse aqui no começo, pessoas que acham que Deus é mau, porque não conhecem a palavra, porque não lê a palavra. Então nós precisamos ter comunhão, amém? Temos que ter a palavra de Deus. Outra coisa que ela põe no quarto, uma cadeira. O que essa cadeira significa? A cadeira, ela é um trono. Não é a cadeira para a mesa, não. Porque até naquela época, nem se usava cadeira em mesa. As mesas eram baixas e as pessoas sentavam no chão para comer. Então, por que ela pôs aquela cadeira? Porque aquela cadeira, ela simboliza a autoridade. O verdadeiro adorador é aquele que reconhece a autoridade. É aquele que se submete. Ou palavrinha difícil, hein? Essa palavra submissão é tão difícil para nós, principalmente para as mulheres, né? A gente é obrigada a submeter. Não, nós não somos obrigadas a submeter. Nós nos submetemos porque nós amamos a Deus. Porque nós sabemos que é o melhor para nós. Amém? Mas não é só para as mulheres não, para os homens também. Você precisa se submeter à autoridade de Deus. Você precisa se submeter aos princípios da palavra de Deus. Você precisa reconhecer a autoridade, não só de Deus, mas das pessoas que Ele constitui como autoridade. O verdadeiro adorador reconhece a autoridade. E a última coisa que ela coloca no quarto, ela coloca um candeeiro, que fala da luz do Espírito Santo. Verdadeiros adoradores são aqueles que trazem luz para suas vidas. São aqueles que trazem o Espírito Santo de Deus para suas vidas. São aqueles que se relacionam com o Espírito Santo. E aí tem uma chavezinha que nós já temos falado dela já há alguns cultos, que é você ter essa comunhão com o Espírito Santo, seja através da oração em línguas, seja através da adoração, mas você precisa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas o candeeiro também fala de luz, e luz também significa santidade. Você precisa ter santidade. O verdadeiro adorador é aquele que busca a santidade de Deus, que traz luz, que dissipa as trevas. Amém, meus irmãos? Nós precisamos também de revelação. A luz traz revelação. Se eu tiver com uma roupa escura e tudo apagado, e tiver uma mancha na minha roupa, ninguém vai ver. Mas quando traz luz, a mancha aparece. Quando traz luz, eu consigo enxergar.
Quando traz luz, eu consigo enxergar tanto os meus erros, os meus defeitos, mas como também as verdades espirituais da palavra de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. O verdadeiro adorador é aquele que se relaciona com o Espírito Santo. Então, para você criar um ambiente do céu na terra, você precisa trazer essas coisas para a sua vida. Isso precisa ser real, precisa ser uma prática na sua vida, meu irmão. Fala para quem está do seu lado, meu irmão. Você precisa criar um ambiente do céu na terra. Amém? Para terminar, eu quero falar de uma última pessoa que eu acho que é um dos maiores. Davi foi um grande modelo, Abraão foi um grande modelo, mas essa pessoa aqui, ela é um exemplo de adoradora. João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Quinta e última coisa que eu queria dizer para vocês nesta manhã é que o verdadeiro adorador escolhe a boa parte. Você pode repetir isso? O verdadeiro adorador escolhe a boa parte. Maria, ela era uma verdadeira adoradora. Mas o que fez dela um exemplo de adoração? Não foi aqui nesse texto que nós lemos. Tudo começa lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Lucas 10, 38. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Primeira característica de Maria é que ela quedava-se aos pés de Jesus. Novamente, tempo a sós com Deus. Tempo de comunhão com o Senhor. Essa mulher, ela estava envolvida com o Senhor. Ela se relacionava, ela o conhecia de fato, por isso ela era uma verdadeira adoradora. Jesus disse: você pode ficar aí, Marta, preocupada com muita coisa, andando para lá e para cá, querendo resolver muita coisa, mas nada disso é necessário. A boa parte é ouvir Jesus, é ficar perto de Jesus, é quedar-se aos pés de Jesus. Posso ouvir um amém? Segunda característica de Maria, meus irmãos, é que ela tinha um coração grato. Sabe por que estava sendo dado aquele banquete para Jesus? Porque ele havia acabado de ressuscitar Lázaro. E detalhe, era um banquete que não era qualquer banquete, porque hoje a gente pensa em banquete, a gente pensa, né, no churrasquinho que a gente faz, na comunhão. Não, era um banquete para honrar. Era algo que era feito com a intenção de honrar.
Maria e a família dela tinham um coração grato pelo que Jesus fez com a família deles. E ali eles honraram a Jesus. Eles deram aquela ceia com o propósito de agradecer a Jesus pelo que ele fez a Lázaro. Quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, como é o seu coração? Você é alguém que honra? Você é alguém que reconhece o que Deus faz na sua vida? Sabe, eu procuro agradecer ao Senhor em tudo. Eu fiquei muito feliz e grata ao Senhor pela nossa viagem. Mas no dia que eu cheguei, como eu agradeci ao Senhor pela minha cama, meu quarto, meu travesseiro. Mas não é só no dia que eu chego de viagem. Todas as vezes que eu deito, que eu acho bom deitar naquela cama, eu agradeço ao Senhor. Você precisa ser alguém grato ao Senhor. Ou você fica todos os dias reclamando e murmurando, como eu falei de Abraão antes de mudar o coração dele. Porque, irmãos, as pessoas às vezes focam só no que elas não têm. Focam só no que Deus não fez. Tem coisas que Deus não fez na minha vida? Tem. Mas eu não estou preocupada com isso. Porque muito mais são as coisas que Ele fez. Eu não merecia nada do que eu tenho hoje. Eu não merecia o marido abençoado que eu tenho hoje. Eu não merecia a casa onde eu moro hoje. Eu não merecia sequer ser pastora de uma igreja. Mas o Senhor me resgatou, me tirou lá do fundo do poço onde eu estava, me encontrou e fez de mim a pessoa que eu sou hoje. Como eu não vou ser grata a esse Deus? Meu irmão, para de olhar para o que você não tem. Para de olhar para o que você não conquistou. Para de olhar para o que fizeram com você. Para de ter um coração amargurado, angustiado, ferido. Olha para o que o Senhor faz na sua vida. É assim que o verdadeiro adorador se comporta. É alguém que é grato ao Senhor. É alguém que reconhece o que Deus faz. Quantas coisas você já tem que Deus fez na sua vida? Você pode respirar aí agora? Puxar o ar? Tem pessoas que não podem puxar o ar, que estão agora nos hospitais, entubadas, sem conseguir respirar. Na pandemia, nós vimos muitas pessoas morrerem porque não conseguiam puxar o ar. E você pode agradecer a Deus. Você é alguém que tem fome? Quando acaba o culto, meio-dia, você está varado de fome? Doido para comer? Agradeça a Deus. O verdadeiro adorador tem um coração grato. Ela fez mais, ela entregou o que ela tinha de mais precioso, aquele perfume, o nardo. Era um perfume caríssimo. É uma planta que ela é originária lá do Himalaia, Índia, Nepal. Pensa, ela morava lá no Oriente Médio. E ela tinha aquela planta, provavelmente poderia ter sido algo que ela ganhou ali de herança, não sei. Mas era caro. E ela derramou tudo aos pés de Jesus. Ela deu tudo, foi criticada, mas ela não estava nem aí para as críticas. Sabe, aquelas pessoas que são preocupadas demais com crítica, vão me criticar, o que vão falar, vão me chamar de radical. Eu não posso falar que eu sou crente não, porque vão me chamar de radical. Nossa, se eu falar isso, que isso, tal coisa é pecado, não, vão acabar comigo, vão me criticar na internet. Meu irmão, por que você está preocupado com crítica? O verdadeiro adorador não está nem aí para as críticas. Ele está preocupado em agradar o Senhor, a honrar o Senhor. Amém? Ela entregou o que ela tinha de mais precioso, mas uma coisa muito importante que ela fez, ela reconheceu o momento profético. Jesus estava prestes a ir para a cruz. E ela reconheceu que era o momento de honrá-lo, de derramar aquele bálsamo. O bálsamo nos pés, ele não era, o perfume não era colocado nos pés do convidado. Quando o convidado chegava para uma ceia, numa casa, o pé dele era lavado. Mas o bálsamo, o perfume, ele era colocado na cabeça. Só em 2 situações que o bálsamo era colocado nos pés.
Quando era um rei, e aí o pé era ungido? Ou quando era um cadáver? Ela reconheceu tanto um quanto o outro. Jesus disse isso. Deixai, porque isso aí é para minha sepultura. E de fato, Jesus não foi ungido depois de morto, porque é um hábito dos judeus, é um ritual dos judeus, depois que quando a pessoa morre, ir lá e ungir o cadáver. Mas não teve tempo de ungir, porque quando chegaram lá para ungir Jesus, ele já tinha ressuscitado, amém? Quem ungiu Jesus para a sepultura? Maria. Ela reconheceu o momento profético. O verdadeiro adorador é aquele que reconhece o momento. Reconhece a pessoa de Jesus, reconhece a soberania de Jesus, a autoridade de Jesus. E por fim, queria pedir o David que subisse aqui. Aquela mulher, ela mudou o ambiente ao redor dela. Lembra do que eu falei lá no início? Que a pessoa, o verdadeiro adorador, ele muda o ambiente. Ele reconhece o ambiente. A Bíblia diz que quando o perfume caiu, que ela derramou o perfume nos pés de Jesus, toda a casa se encheu com perfume. O verdadeiro adorador, meus irmãos, é alguém que muda o ambiente ao seu redor. Quando tem alguém reclamando, murmurando, quando tem uma situação difícil ao seu redor, se você é de fato um verdadeiro adorador, o ambiente ao seu redor vai mudar. Quando Jesus chegava num velório, o ambiente do velório mudava, porque ele ressuscitava o morto. Quando um verdadeiro adorador está num ambiente, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua célula, seja onde você for, da sua boca tem que sair o perfume de Cristo. Nós precisamos escolher a boa parte, meus irmãos. Nós precisamos escolher Jesus. Nós precisamos escolher ter uma vida de adoração. Lá em Gênesis, acho que o pastor Rubens falou desse texto aqui, Gênesis 8, 21, fala que quando Moisés fez um holocausto, o cheiro da oferta subiu e agradou o Senhor. Eu estava pensando nesse texto e eu queria dizer uma coisa para os irmãos. A verdadeira oferta é você. Como você está se ofertando para o Senhor? Porque carne crua não cheira bem. A carne crua no tempo, na verdade, ela cheira mal. Ela se perde. Ela apodrece. Se você está vivendo no natural, meu irmão, quero te dizer, a sua oferta vai cheirar mal. Agora eu não estou falando da oferta de dinheiro, exatamente. Estou falando de você. Porque você vai estar oferecendo o que? Carne. Carnalidade. Oh, fulano. Por que o fulano e não eu? Por que isso aconteceu? Carne. O que fizeram? Carne. Mas a oferta que agrada o Senhor, que tem cheiro suave, é a oferta queimada. Precisa de fogo. Precisa queimar essa gordura, esse excesso de peso, esse excesso de eu que está aí em você. Ó, meu marido, você não sabe o que ele faz. Minha mulher, a culpa é dela. Não. É eu. É muito eu dentro de nós, irmãos. Isso precisa ser queimado. Você quer ser um verdadeiro adorador? Se derrama. Derrame você aos pés de Jesus. Queima essa gordura. O cheiro
Precisa ir suave. Cheirinho de churrasco é bom, não é? Pois é, Deus gosta. A Bíblia não diz que Deus gosta de bolo de chocolate, mas a Bíblia diz que Deus gosta de churrasco. De churrasco de crente. De crente queimado no altar. De crente que se entrega no altar. De crente que deixa o cheiro do fogo queimando, tudo que não presta de nós, tudo que está ali exagerado em nós. Subir. Entregar ao Senhor. Foi isso que Maria fez. Ela se entregou ao Senhor naquela oferta, naquele bálsamo. Se nós queremos viver de fato uma nova estação, meus irmãos, nós não podemos viver de aparência. Nós temos que ter realidade espiritual. Nós não podemos viver de culto de corpo presente. Sabe o que é missa de corpo presente? Quando tem a pessoa morre e aí faz a missa de corpo presente. O corpo está lá, a pessoa não, porque a pessoa já morreu. Mas tem gente que está no culto, morto. Morto. Momento de adoração, não se envolve. No momento da oferta, não precisa ouvir isso. No momento da palavra, está mexendo no celular. Que tipo de adorador você quer ser? Que tipo de nova estação você quer entrar? Que tipo de ambiente você quer gerar? O verdadeiro adorador tem cheiro de uma vida de adoração. Tem o cheiro de Jesus. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Precisamos entregar nossa própria vida no altar. Derramar tudo que nós temos. Tudo que nós somos. Trazer o ambiente do céu na terra.